Olá, saudações. Eu sou Marcelo Saad, membro-diretor da Associação Médico Espírita de São Paulo, e eu agradeço pela oportunidade de colaborar com esse curso do Karbar Schutel e da AME São Paulo sobre o livro Ação e Reação. Nós hoje vamos falar sobre o capítulo Preparativos para o Retorno. Nós vamos dividir esse capítulo em duas apresentações. Esta é a primeira parte da apresentação. O próximo, por favor. Este livro, o Ação e Reação, ele narra o período de 3 anos em que André Luiz esteve na Mansão da Paz, que é uma instituição que resgata e acolhe espíritos dos planos inferiores, orientado pelo instrutor Druso e por seu companheiro de estudos, Hilário. Então, teremos como personagens aqui o André Luiz, né? O Druso, um dos mentores do trabalho, e um companheiro de estudo, o Hilário. Próximo, por favor. Vamos entender o contexto em que o livro está para entendermos este capítulo. Antônio Olímpio, um dos personagens deste capítulo, tinha herdado uma fortuna de seus pais. Para não dividir com os seus 2 irmãos, Antônio Olímpio afogou estes irmãos. Quando esses irmãos estiveram desencarnados, eles se tornaram obsessores do Antônio Olímpio. Provocaram também o suicídio da mulher do Antônio Olímpio, chamada Alzira. E o Olímpio, desencarnado, foi perseguido pelos irmãos como obsessores. Então, eles obsediavam o Antônio Olímpio, tanto em vida quanto no plano espiritual. E Luiz, o filho herdeiro de Antônio Olímpio, também foi perseguido por esses que eram seus 2 tios, agora desencarnados. Tá? O próximo. Próximo, por favor. Isso. Voltou, e agora para frente, mais um para frente. Isso. Temos no começo deste capítulo que o Luiz, o filho do Antônio Olímpio, né, herdeiro dessa fortuna ilícita, ele se enamorou pelo dinheiro, se apegava ao dinheiro, ele tinha essa larga fortuna que ele herdou, sem poder aplicá-la, porque ele queria estar ao lado, sempre vendo a sua fortuna. Ele submetia a sua esposa e os filhos a necessidades, porque ele não queria gastar desse dinheiro, ele acreditava apenas no poder do dinheiro para solucionar dificuldades, ele temia despesas inesperadas, portanto, ele queria sempre o dinheiro à mão, possuía somas em bancos que a companheira até desconhecia, então ele escondia dinheiro da própria família. Vivia num mundo de imagens estranhas, fugia à convivência social, relaxara a aparência, encravara-se na misantropia, perdera a dignidade social. Ele, então, passou a viver para o dinheiro, em parte influenciado pela obsessão daqueles seus tios que foram assassinados pelo seu pai e que também seriam candidatos a receber uma parte desta herança. Uma parte foi por obsessão e outra parte também pela sua natureza. Lembrando, então, que todo processo obsessivo precisa ter uma ligação do obsediado com os obsessores, algum nível de ligação, mesmo que não tenha sido o filho,
a matar os tios, ele participou indiretamente desse feito. Então, também a criou o processo obsessivo, também ligado a própria índole do Luís. Né? Próximo, por favor. E Alzira, né, a mãe do Luís, que tinha cometido suicídio, amparada por amigos de uma colônia socorrista, fazia o possível por ajudar ao filho que deixara na terra, o Luís. Né? Luís sofria obsessão no próprio lar. Os tios desencarnados, Clarindo e Leonel, lhe acalentavam a mesquinhez. O afogamento dos cunhados ocorrera quando Luís mal dava os primeiros passos. Né? Então, Antônio Olímpio, o pai de Luís, tinha afogado os seus irmãos, ainda quando Luís era um bebê. E após 6 anos, ele também encontrara a desencarnação, Antônio Olímpio, né, no Lago Terrível. Também se afogou no mesmo lago em que ele afogou os irmãos. Luís alcançava a madureza plena, tendo atravessado os 40 anos. Ele, então, só se voltava para a sua fortuna, que foi obtida pelo pai ilicitamente, e sofria este processo obsessivo já na casa dos 40 anos de idade. O próximo, por favor. Antônio Olímpio, então, o pai de Luís, que tinha assassinado os irmãos, ele padecia nas trevas. Socorrer o marido fora impossível para Alzira, porque as vítimas se haviam transformado em carcereiros do infeliz delinquente. Aqui, além dos irmãos, né, tinha outras vítimas de Antônio Olímpio, que então no plano espiritual também passaram a persegui-lo. Pessoas que foram injustiçadas por ele e tudo mais, viraram seus obsessores. E assim ele ficava nesse processo de perturbação por tempo indefinido, né? Não permitiam a aproximação de qualquer pessoa que se propusesse a ajudar o Antônio Olímpio. Ainda assim, a Alzira, em ocasiões fortuitas, dispensava ao filho, à nora e aos 2 netos algum amparo, apesar de que os obsessores guerreavam-lhe as influências. Então, o acesso ali ao Antônio Olímpio estava praticamente fechado, mas a Alzira tentava, de tempos em tempos, socorrer o seu filho Luís e os filhos do Luís também, e a nora, né? Aqueles 3 que estavam sofrendo pela mesquinhez do Luís, filho da Alzira. Próximo. Silas concordou com uma visita ao esposo antes da viagem à procura do filho. Então, Alzira estava a caminho de encontrar o filho Luís, mas antes disso tentaram fazer uma visita ao espírito de Antônio Olímpio, que estava ali naquele estado de perturbação. Né? Fomos até onde Antônio Olímpio repousava. Ao vê-lo prostrado e inconsciente, ela chorou imensa dor, afagou-lhe a cabeça e chamou-o pelo nome várias vezes. O enfermo abriu os olhos sem lucidez, balbuciando. A mulher orou em nossa companhia junto do esposo. Alzira ajoelhou-se à cabeceira e aconchegou-lhe. Então, numa das raras ocasiões em que Alzira, com a ajuda dos benfeitores, conseguiu se aproximar do espírito do seu marido, ela viu a situação lamentável em que ele se encontrava, numa condição entre a consciência e a inconsciência,
sem poder tomar nenhuma atitude, num sofrimento como um sonho, um pesadelo que não acaba, né? E ela então foi até a sua cabeça e começou a fazer uma prece. Próximo, por favor. Enquanto orava em lágrimas, Alzira coroara-se de safirino esplendor, safirino de safira, né? A claridade a se lhe irradiar do coração inundara todo o aposento e excelso jorro de prateada luz desceu do alto, atingindo-nos a todos e especialmente ao enfermo. A prece de Alzira tivera mais êxito do que as operações magnéticas de Druso. Antônio Olímpio abriu os olhos e mostrou lucidez. Agitou-se, sentindo na face as lágrimas da esposa que o beijava enternecida. Vemos que essa prece sincera de Alzira teve mais impacto sobre o Antônio Olímpio, sobre a sua capacidade de lucidez, sobre o seu equilíbrio e sua paz, do que as aplicações de passes de Druso, né? Isso porque a empatia, a sintonia relacional é um forte conector. E isso é visto também em trabalhos científicos aqui na Terra, né, onde uma pessoa vibra por outra pessoa, mesmo que seja à distância. Quando existe uma ligação empática entre aquele que está projetando o pensamento e aquele que está recebendo o benefício, esta ligação empática faz com que esta interferência seja mais sensível. Casais, cônjuges, né? Mãe e filho, irmãos, principalmente irmãos gêmeos, têm essa ligação empática e a força disso faz com que seja mensurável o efeito de uma vibração, mesmo que seja à distância. Próximo. Os que me acompanhavam choravam tanto quanto eu. Alzira, acariciando os cabelos do infeliz, parecia um anjo do céu que visitava um penitente do inferno. A um sinal de Silas, 2 enfermeiros aproximaram-se, restituindo-o ao sono. Silas convidou-nos a sair e explicou: a oração trouxe-lhe imenso bem, mas só lhe convém o despertar gradativo. O sono natural ainda é uma necessidade em sua restauração positiva. Muitas vezes, no plano espiritual, um espírito que está muito desequilibrado, ele precisa de um sono induzido, com propriedades terapêuticas, para que ele, então, comece o seu reequilíbrio de uma forma gradual. Algumas vezes, grupos socorristas colocam esses espíritos em umas câmaras, como se fosse quase que um caixão, mas é uma câmara para isolar este espírito de influências até exteriores, porque sejam pensamentos bons com relação a esse espírito, ou seja, pensamentos ruins de obsessores, naquele momento, aquele espírito precisa estar isolado, precisa passar por esse sono reparador para ir readquirindo aos poucos o seu equilíbrio. Isso, então, é parte de um tratamento, e nesse caso de Antônio Olímpio, ele não poderia estar despertado neste momento, ia precisar de uma recuperação gradual. Apesar de a prece trazer algum grau de equilíbrio e paz, isso ainda precisaria passar por um processo um pouco mais longo, que incluiria este sono induzido. Próximo. Aí, de volta à casa em que se lhe desenvolvera o drama funesto, a antiga casa,
onde Alzira, ainda encarnada, vivia com Antônio Olímpio, ainda encarnado. Eles voltaram para aquela casa, onde então estava vivendo o filho, o Luiz, e Alzira não disfarçava a emoção. Era construção em franca decadência. Entidades estranhas, embuçadas em véus de sombra, transitavam absortas, como se ignorassem a presença umas das outras. Alzira notificou-nos: são agiotas desencarnados, trazidos aqui por Leonel e Clarindo, os irmãos assassinados por Antônio Olímpio, de modo a fortalecerem a usura no espírito de meu filho Luiz. Então, quando uma pessoa fez mal para várias outras pessoas, estas outras pessoas, dependendo do grau de elevação que elas tenham, elas podem simplesmente perdoar e seguir a sua vida, ou podem se tornar fantoches de outros espíritos que querem fazer mal para uma determinada pessoa. Então, já que existe uma ligação daquela pessoa com esses desencarnados que estão um pouco desequilibrados, alguns espíritos com um pouco mais de malícia conseguem induzir estes espíritos um pouco perdidos a perseguirem, se tornarem obsessores. Então, é uma obsessão por procuração, vamos dizer assim. Mas só acontece porque o Antônio Olímpio, quando em vida, tinha uma relação negativa com estes espíritos. Próximo. Desencarnados de horripilante aspecto, iam e vinham, conversando aloucados, como se estivessem falando sozinhos, sem nexo. O ouro era o assunto. Silas confirmou: não nos enxergam. Encontram-se fixados nas ideias e não se preocupam com a nossa presença, desde que lhes não penetremos a faixa mental, comungando-lhes os interesses. Se lhes falássemos algo sobre dinheiro, nos dariam atenção. Interessante como no plano espiritual existem camadas de vibração diferentes em que estes espíritos ligados a esse pensamento fixo, na parte financeira, no lucro, eles acabam não enxergando até espíritos como eles, que estão presentes ali, mas que estão numa outra faixa vibratória, né? E se esses espíritos, o André Luiz e os companheiros, começassem a falar sobre dinheiro, invadindo então a esfera mental destes desencarnados, então eles se tornariam perceptíveis a estes infelizes, né? Bem interessante como, às vezes, alguma coisa está diante de nós e nós não conseguimos enxergar, né? Isto é porque, muitas vezes, os benfeitores da espiritualidade não conseguem atingir alguns espíritos desencarnados, porque estes espíritos não conseguem aproveitar a presença deles, se beneficiar do que eles possam oferecer. Quando eles mudarem a sua atitude, a sua vibração mental, vão então passar a perceber esses espíritos benfeitores e assim vão poder se beneficiar da ajuda que eles queiram oferecer. Próximo. Não era conveniente que Alzira se encontrasse logo com os irmãos transformados em verdugos, né? Os tios do Luiz, os irmãos assassinados, precisariam não encontrar agora a Alzira, porque talvez não fizesse bem para nenhum dos lados, então Alzira ficou afastada. Silas conduziu Alzira para o aposento em que Adélia, a dona da casa,
repousava junto dos filhinhos. Quer dizer, a esposa do Luís e os seus filhinhos estavam num outro quarto e a Alzira foi para este lugar. E ali a deixamos sob a custódia de Hilário. A sós comigo, o assistente esclareceu que, para efetuar o socorro proveitoso, precisaríamos saber ouvir. Dispus-me a observar, aprender e contribuir sem alarde. Então, André Luiz, junto com o benfeitor, foi se dirigir para aqueles dois irmãos desencarnados que estavam obsediando Luiz. Veja a orientação que Silas dá para o André Luiz. Olha, vamos nos dirigir para eles e vamos mais ouvir do que falar, né? Porque se a gente começa a retrucar com uma pessoa que está desequilibrada, a gente acaba entrando nessa sintonia negativa, então nós acabamos nos desequilibrando, o nosso desequilíbrio prejudica o desequilíbrio do outro, e assim não dá certo. Não adianta dar murro em ponta de faca, não adianta querer discutir com pessoas que ainda não estão dispostas a abrir a discussão com uma mente aberta. Então, essa foi a orientação. Vamos lá, vamos escutar, vamos ver o que sai disso. Então, o benfeitor já avisou André Luiz, olha, fica na sua, vamos mais ouvir do que falar, tá? Se der vontade de falar, não fale, vamos ver como é que está a situação. O próximo. Luiz, desligado do corpo durante o sono, contemplava maços de dinheiro que lhe nutre as paixões, acariciando-os com um sorriso. Então, o que eles encontraram foi o Luís desdobrado, né, porque durante o sono o nosso espírito se desdobra, fica com alguma relativa independência com relação ao corpo e vai ao encontro daquilo que mais lhe apraz. No caso de Luís, quando ele estava acordado, ele só pensava em dinheiro, e quando estava dormindo, esse espírito desdobrado também só pensava em dinheiro e ia lá conferir os maços de notas que ele já olhava com carinho durante o dia. Então, estamos vendo aqui os espíritos obsessores ainda acompanhando o espírito desdobrado do Luís, né? Então, Luís estava com os olhos parados sobre as cédulas em expressão de cobiça. Não nos conseguia ver, por aquele motivo que já conversamos. E dois desencarnados estavam ali de aparência desagradável. Eram Leonel e Clarindo, os irmãos do Antônio Olímpio, que é o pai do Luís, espoliados de outro tempo. Eles ficavam ali de plantão para que o Luís não se desviasse dessa obsessão que ele tinha pelo dinheiro. E ficavam alimentando, através de formas pensamento, essa inclinação que já era natural no Luís. Mais uma vez, é necessário, para existir uma obsessão, que já haja uma relação com os espíritos obsessores e que já exista uma inclinação para alguma coisa negativa, e os espíritos obsessores apenas vão reforçar esta inclinação. Então, nenhuma obsessão é, assim, irresistível. E qualquer processo obsessor, para melhorar, vai depender muito da mudança de comportamento do obsediado. Porque se o obsediado já não tiver mais esta inclinação negativa, os obsessores não têm como reforçar esta inclinação negativa e a obsessão acaba melhorando. Próximo. Clarindo, o mais brutalizado, disse: fomos vítimas de terrível traição
e fomos assassinados por um irmão infeliz que nos pilhou os bens, e aqui estamos para justiça. Essa é uma sensação de justiça, né? O maldito acreditou que a morte lhe apagaria o crime e que nós estaríamos reduzidos a pó. Apossou-se-nos dos haveres, de que lhe valeu se a morte não existe e se os delinquentes estão algemados às consequências das suas ações? Aqui respira o filho do bandido, cujos movimentos governaremos até que nos restitua nossa fortuna. Veja, então, o grau de desequilíbrio desses dois obsessores, né, que eram, então, os tios do rapaz, o Luiz, falando em restituição da fortuna, falando em queremos justiça, numa visão distorcida, porque esta fortuna não iria voltar para eles. Eles estavam desencarnados. Talvez eles quisessem que a família perdesse o dinheiro e achavam nisso talvez algum grau de justiça, né? Se eles não podem ter, então ninguém mais poderia ter. Mas enfim, veja que o que move estes obsessores são ideias absurdas, são ideias que não correspondem à realidade. Eles não vão mais ter justiça propriamente, eles não vão ter esse dinheiro de volta, né? Então não adiantaria nada. Quando a gente percebe, né, através da lógica, através do ensinamento evangélico, que essas coisas não interessam e que agora estamos numa outra fase, né, e que temos outras prioridades, aí nós não nos tornaremos obsessores, como esses dois aí. É uma questão de parar, abrir a mente, escutar o que benfeitores possam nos trazer de informação, e perceber que o que nós queremos é alguma coisa mesquinha e que é irreal, né? Essa seria a cura para esses dois obsessores. O próximo. Ambos despenderam lamentações, reforçando o sinistro painel mental. E Clarindo, dirigindo-se ao assistente: não admitem vocês que temos razão? Silas, então, o benfeitor, aprovou. Sim, mas desejo lembrar que por dinheiro já lutei excessivamente, crendo que o direito prevalecia de meu lado. Vemos que esta casa permanece povoada de irmãos ensandecidos. São todos eles credores desta família? Perguntou o Silas. Mostrando, então, como é um modo de se aproximar e falar a linguagem destes obsessores, né? Então, não precisamos desencarnar e nos tornarmos esses benfeitores que vão aos espíritos inferiores para aprendermos algumas lições, né? Aqui, veja que ele não contraria o que disse o espírito brutalizado, né? Não contrariou, lembrou um fato de que dinheiro às vezes traz uma luta inglória, né? E começou a fazer perguntas que os obsessores teriam respostas, né, já que eles faziam parte deste processo. Um modo interessante de se aproximar, ganhar confiança e ver se, aos poucos, é possível criar uma abertura mental para que possa ser falado outras coisas mais avançadas e mais relacionadas à outra pessoa, como veja como isso está te fazendo infeliz, né? Mas vai depender de ter ouvidos para ouvir. E isso, às vezes, leva algum tempo. Foi por causa disso que Silas falou para o André Luiz: olha, mesmo que você tenha vontade de interferir, mesmo que você ache que a conversa não está no ritmo que deveria estar,
fica quieto, vamos aos poucos, tá? Vai observando. Aí o próximo. Assim nós encerramos esta primeira parte deste capítulo, que vamos retomar numa apresentação posterior. Eu agradeço pela atenção, fico à disposição através deste canal que está aparecendo aí no slide e espero encontrá-los na próxima apresentação. Obrigado pela atenção e até a próxima.